Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de História dessa semana. Bem, semana passada nós nos conhecemos um pouco. Eu pedi que vocês enviassem um vídeo para que nós pudéssemos, de certa forma, dialogarmos e nos conhecermos melhor. Então, nessa nossa aula dessa semana, nós vamos ter algumas noções do conhecimento histórico, da história enquanto ciência, da história enquanto disciplina. Por quê? Esses conhecimentos são importantes porque são a base para aquilo que nós vamos estudar a partir desse ano letivo, certo? Tudo bem, então vamos lá. Começando, o que é a história? Então, história é a ciência que estuda as ações humanas no tempo e no espaço. Então, por que nós dizemos que história é uma ciência? Porque ciência se detém a pesquisar, a estudar, a procurar informações. E isso a história faz, porque a própria palavra história já significa procurar saber, informar-se. Então a história ela vai estudar as ações humanas no tempo e no espaço. Observem que em nenhum momento aqui eu disse que o objetivo, o foco da história é o passado. Não. O foco da história são as ações humanas, no tempo e no espaço. Tudo aquilo que o ser humano faz na sociedade, os impactos que isso tem, é isso que a história estuda. Então não vamos ter aquela visão errada que nós tínhamos até certo tempo, que a história só estuda o passado. Onde tiver ações humanas, é isso que a história está estudando. No passado houveram ações humanas? Sim, a história estuda lá também. E as consequências disso no hoje. Atualmente, existem ações humanas? É claro. Então a história também vai estudar a nossa atualidade. Por quê? Nós estudamos história para conhecermos o passado e então podermos entendermos o presente e projetarmos o futuro. É para isso que nós estudamos história. Porque a história também nos ajuda a termos um pensamento crítico, a não pensarmos como a maioria, mas termos a nossa opinião própria, a entender as consequências das ações humanas na sociedade. A história também nos ajuda a lidarmos com o tempo e também, dessa forma, não repetir os erros que já aconteceram. Então, é isso a importância da história, certo? De modo geral, de um modo bem simples, para que você possa entender melhor. Enfim, a história ela nos ajuda a compreender a realidade que nós vivemos. E essa compreensão se dá através de algumas pistas. Quem de vocês aí já assistiu algum filme que tenha algum detetive que para solucionar o caso ele tem que ir em busca de algumas pistas? Ou quem sabe também o desenho lá do Scooby-Doo, ou o filme, que mostra que para solucionar alguns problemas, para descobrir algumas coisas, eles precisam de algumas pistas. Pois bem, na história não é diferente. O historiador, ou seja, aquela pessoa que se dedica aos estudos da história, para que ele possa, vamos dizer assim, montar, compreender, chegar a uma realidade do que aconteceu ou entender a realidade atual, ele precisa também de pistas. E na história, estas pistas são chamadas de fontes históricas. Lá para o detetive solucionar um caso, ele precisa de pistas. O historiador, para entender a história, ele precisa de fontes históricas. Mas aí, o que são fontes históricas? Fonte histórica é tudo aquilo que serve para entender e estudar a história. E nós temos alguns exemplos de fontes históricas, como, por exemplo, as fontes escritas, que são os jornais, as revistas, os livros, os diários, tudo aquilo que o próprio nome já diz que é escrito. Temos também as fontes sonoras, que são as músicas, as gravações, os antigos CDs ou também os meios digitais. Nós temos também as fontes visuais. Quais são essas fontes visuais? As fotografias, as pinturas, as gravuras, as charges. Nós temos também as fontes audiovisuais, que são os filmes, os vídeos. As fontes orais, que são outro tipo também de fontes, que são os depoimentos, as entrevistas, aquilo que os nossos avós contavam, ou os nossos pais, suas histórias de infância, que talvez não estejam escritas em livros, mas presente na memória, naquilo que é guardado na mente
daquilo que foi vivenciado, isso são as fontes orais. E existem também as fontes materiais. Fontes materiais são tudo aquilo que nós podemos pegar, né? Que são artesanato, as esculturas, as construções, as ferramentas, as roupas, tudo que nós podemos pegar, as estátuas. E também existem as fontes imateriais, que é aquilo que nós vivenciamos, mas não tocamos. Por exemplo, as tradições, os costumes, as festas, nós não pegamos, nós vivenciamos. Se for música, nós ouvimos. As tradições, nós vivenciamos no nosso dia a dia. Então, esses são os tipos de fontes. Escritas, tudo que é escrito. Sonora, tudo aquilo que é de música, tudo aquilo que é gravado. Fontes visuais, que é aquilo que nós podemos ver, as pinturas, as imagens. Áudios visuais, que são os filmes, os vídeos. Orais, aquilo que é contado. Material, aquilo que nós podemos pegar, né, que são as esculturas, as estátuas, artesanato. E imateriais, que é tudo aquilo que nós não pegamos, as festas, as tradições, mas nós vivenciamos. E aí então, já que nós já conhecemos aí essa parte, a história que eu falei agora há pouco também, que a história nos ajuda a lidar com o tempo, a história divide aí o tempo de algumas formas, para ficar fácil a compreensão. Para a história, de forma bem resumida, falando aqui dos principais, existe o tempo da natureza, o tempo cronológico e o tempo histórico. O que é o tempo da natureza? São os tempos das estações do ano, né, que nós vivenciamos sempre. O tempo cronológico é aquele tempo que nós contamos com relógio, calendário, enfim. E o tempo histórico? O tempo histórico ele é mais longo, porque é o tempo das consequências. Então, o que nós fazemos hoje pode ter uma consequência daqui para o resto da nossa vida. Por exemplo, se você estuda sempre, se você se dedica, se você está se dedicando hoje, você vai colher os frutos disso daí para o resto da sua vida. Então, isso é um tempo histórico. Por exemplo, as consequências das guerras. Acontece uma guerra. Quais são as consequências dessa guerra? Morte, destruição, crise. Tudo isso vai levar uma vida quase que inteira, vai ficar marcado ali. Isso é o tempo histórico. E como nós falamos em tempo cronológico, e eu disse que uma dessas formas de contar esse tempo cronológico é o calendário. E o que é o calendário? O calendário é um instrumento que nós usamos para contar, para registrar o tempo. É importante saber que um calendário ele é cultural. Ele é feito a partir da cultura, do modo de viver de cada povo. Não existe um único calendário no mundo todo. Existem vários calendários que vão levar em consideração as culturas e as realidades de cada povo. Por exemplo, existe o calendário islâmico, que é baseado na religião muçulmana, que começa a se contar lá por volta do ano 622 do nosso tempo, quando aconteceu a fuga de Maomé. Existe o calendário chinês, por exemplo, e existe também o nosso calendário. O nosso calendário ele tem dois nomes. Ele tanto pode ser chamado de calendário gregoriano ou pode ser chamado de calendário cristão. E o que é o calendário? Por que gregoriano? Porque quem fez, quem instituiu, quem organizou, quem pediu para que fosse organizado esse calendário foi o Papa Gregório XIII, lá por volta da Idade Média. Então, por isso que recebeu esse nome, né, de calendário gregoriano. Nós temos também, ele é chamado também de cristão. Por que o nosso calendário é chamado de cristão? Porque o ponto inicial dele, né, é o nascimento de Cristo. Então, os historiadores, a pedido do Papa Gregório XIII, lá na Idade Média, né, eles construíram esse calendário, fizeram estudos e tiveram o nascimento de Cristo como o ano 1 do nosso calendário. Então, segundo o nosso calendário, de quando Cristo nasceu até os dias de hoje, nós já se passaram 2022 anos. E aí então, aí se pode dizer, e o tempo que aconteceu antes de Cristo? Aí o nosso calendário ele se organizou contando da forma do maior para o menor, decrescente. Foram contando um ano maior, começando de milhões,
aí foi reduzindo, 1000, né? E foi reduzindo, aí chegando a 500, 400, 300, 200, 100, aí vai caindo até chegar a 1. O ano 1 foi o ano que Cristo nasceu. Então por isso que o nosso calendário é chamado de gregoriano ou cristão. Gregoriano, porque foi elaborado a pedido do Papa Gregório XIII, cristão, porque ele tem como base, como início da contagem do seu tempo, o nascimento de Cristo, o nascimento de Jesus. Por isso que nós usamos as siglas, né? A.C, D.C. O que aconteceu A.C antes de Cristo, D.C depois, né, de Cristo. Por isso, durante todo o nosso ano letivo, vocês, desde o 6º ao 9º ano, nós estudamos a história em períodos diferentes. Então, nós estudamos a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média e a Idade Moderna. Então, tudo isso nós vamos estudar no 6º, no 7º, no 8º, no 9º ano. Quando você concluir lá o 9º ano, estiver lá no 9º ano, né, você vai estar estudando a Idade Contemporânea. Então, a história, para facilitar os estudos, se divide dessa forma: a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, certo? Então esse foi o que nós estudamos hoje, conhecendo o que é história, a importância dela para o nosso dia a dia. Nós estudamos também que a história ela é construída a partir de fontes, né, que é aquilo que o historiador precisa para construir a história, para estruturar a história para que nós possamos conhecer. O detetive tem as pistas, o historiador tem as fontes históricas. Nós vimos a divisão do tempo, tempo da natureza, tempo cronológico, tempo histórico. Nós vimos também como se dá a formação, como se deu a formação do nosso calendário e como a história é dividida. É isso que nós estudamos nesta aula de hoje. Bons estudos e até a nossa próxima aula.